Saudação a todos que estão vendo esse vídeo, meu nome é Eliseu, sou professor de língua portuguesa do segundo A, do segundo C, do terceiro A e do terceiro B. Estou aqui para falar com vocês sobre as tarefas desse terceiro bimestre, mais especificamente as próximas tarefas. Quero dar um recado importante para todos esses que começam a ver os meus vídeos e desligam, começam a ver as indicações e fogem. Nós vamos voltar brevemente para a escola. Sem dúvida nenhuma, eu acredito que está na iminência, já estão cogitando no próximo mês que voltaremos, não sei ao certo, mas brevemente voltaremos. Então não adianta fugir das tarefas. Você mais cedo ou mais tarde você vai ter que realizar essas tarefas. Só que eu tenho uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Tá muito fácil de fazer as minhas tarefas nesse terceiro bimestre. Se você quiser fazer todas as tarefas, que tal o terceiro bimestre, vou aí falar o que você tem de fazer. Primeira coisa, pesquisar sobre as características do realismo brasileiro. Simplesmente você vai lá pesquisar sobre o período literário, que começa com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do grande Machado de Assis. Você vai ver ali que começa uma nova linhagem literária que muda as perspectivas, a forma de olhar o ser humano, que vinha na toada romântica, que foi o assunto das tarefas anteriores. Então, para você ter uma ideia, o livro de Memórias Póstumas de Brás Cubas começa com a dedicatória ao primeiro verme que roer as minhas carnes, do defunto narrador. Quem conta a história ali é um narrador. Uma grande inovação da época, porque até então você tinha uma sociedade constituída no idealismo. Você idealizava um ser humano, idealizava as relações humanas, idealizava a família, o casamento. Então o realismo naturalismo vem para mostrar que há uma outra perspectiva. Estamos falando de uma época em que a ciência se revolucionava drasticamente. Estamos falando da época em que surgiu Darwin, que deu uma nova perspectiva para o surgimento das espécies. Está surgindo a psicologia na Alemanha, com Freud, o pai da psicanálise. Então revolucionava aquela visão idealizada do romantismo e você passava a ver o mundo de uma perspectiva mais real. Daí o realismo. Então a minha primeira tarefa, simplesmente vai lá, buscou todas essas características, buscou as características do realismo, cumpriu a primeira tarefa. E qual que seria a segunda tarefa? Seria ler um conto de Machado de Assis chamado A Causa Secreta, publicado na década de 1890, numa época em que a sociedade ainda se constrangia diante da hipocrisia que se disfarçava, e as pessoas idealizavam, e aí vem Machado de Assis e publica A Causa Secreta. Não sei se vocês chegaram ali, mas para quem leu ali vai ver que não é uma literatura que tratava do agradável, tratava da patologia, na verdade, das relações. São pessoas, ele começa a demonstrar como as instabilidades psicológicas nas relações humanas, baseadas nos interesses capitalistas, provocam desequilíbrios, provocam a possibilidade de que a crueldade seja executada. Então você vai ler na Causa Secreta uma personagem que se alimenta, que se satisfaz com o sofrimento alheio, uma perspectiva bem realista da humanidade. Então você vai lá, vai ler essa Causa Secreta, 5 páginas, vai levantar as principais características das personagens, já observando as características realistas do período literário. Vai ressaltando ali naquele conto as características do período literário. Aí depois, segunda tarefa, primeira então, características do realismo. Segunda, vai ler a Causa Secreta, vai identificar as personagens, suas características. Ali você vai ver que tem muito a ver com a nova proposta do realismo brasileiro. E aí você vai para a terceira tarefa, somente ler mais um conto de Machado de Assis chamado Pai contra Mãe. Eu acho que é isso mesmo, Pai contra Mãe. Vou mandar o PDF novamente. Nesse conto você vai ver uma outra perspectiva. Machado de Assis começa a desmontar nesse conto aquele mito do homem cordial brasileiro.
Porque o homem se passava por cordial, ele esquecia que estava sob um regime escravocrata, que animalizava, que bestializava os escravos. Então ali você vai ver uma perspectiva tanto social, de que o escravo nada podia, uma mulher grávida, uma mulher negra grávida, escravizada, sendo caçada por um homem que está buscando alimento para o seu filho, a subsistência, a sobrevivência de seu filho. Então, tem ali uma perspectiva tanto realista, mostrando a perspectiva escravocrata, criticando a estrutura social brasileira da época, como uma perspectiva naturalista, que é do homem que busca o alimento, o animal que busca a sobrevivência. Então o naturalismo dava essa perspectiva. Haja vista quem já leu Cortiço de Aloysio de Azevedo, que se passa em um cortiço, em um espaço restrito, então onde as pessoas disputam sexo, disputam alimento, disputam os elementos básicos da sobrevivência, se portam como animais que são. Então é isso que o naturalismo estava mostrando. E o realismo desmontando a hipocrisia, mostrando como as instituições eram falidas, como o casamento estava sob o tédio. Então é uma nova perspectiva social, uma nova perspectiva artística que nascia ali. Então, pesquisar o realismo, ler A Causa Secreta, ler Pai contra Mãe, e depois, na semana passada, eu propus que vocês criassem um narrador, incorporassem um narrador para escrever um texto, uma carta falando de amor. Vou aproveitar a oportunidade. A carta número 2, fiz um concurso do ultrarromantismo, que era para fazer a mesma coisa, para as pessoas incorporarem o narrador da época, no caso ultrarromântico, que daí é todo idealizado, o amor maravilhoso, que transpassa a morte, o amor que sobrevive à morte, o amor idealizado à mulher casta. E estávamos falando do ultrarromantismo. Então era para incorporar esse narrador. O troféu está aqui, a carta número 2 ganhou. Vou perguntar se posso revelar o nome da ganhadora na próxima semana. O troféu Osíris, que é o deus egípcio do julgamento. E aí vou aproveitar a oportunidade para lançar outro concurso, que é a tarefa da semana que vem, mas que vai se tornar um concurso, de incorporar o narrador do realismo. O narrador que vai desmontar a hipocrisia, que vai ressaltar o aspecto do tédio, das relações interesseiras, das relações baseadas na vaidade. Então vai construir, vai falar sobre o casamento, vai falar sobre o amor, sobre uma ótica realista. Não significa que você pense dessa forma, até porque a maioria de vocês, ou todos vocês, são adolescentes, têm 15 anos, ainda estão naquela fase romântica, que eu vou me casar um dia, e meu casamento vai ser todos os dias, quando olhar para o rosto do meu marido, a felicidade resplandecerá. Vocês têm que lembrar que os livros românticos, que as histórias românticas sempre terminam no momento das bodas. Nunca há um relato daquilo que aconteceu no dia a dia depois dos casamentos. Isso vai ser inaugurado com o realismo. Se você quiser saber mais precisamente, vai ser inaugurado na França, com Madame Bovary, do escritor chamado Flaubert, que desenha uma mulher que é entediada com o casamento e que busca nas relações extraconjugais uma forma de satisfazer aquele tédio, de buscar satisfazer aquela idealização que ela via na sua mente, mas que ela não conseguia realizar na sua vida cotidiana. Então, começa ali o realismo, vem para o Brasil. Machado de Assis tem todas as suas características especiais. Vou colocar um vídeo sobre Machado de Assis, já falei isso várias vezes, mas vou fazer. Fiz um vídeo comentando um pouquinho sobre as características, algumas citações de Machado de Assis. Vai aí o card para vocês verem, para vocês se inteirarem mais sobre as características realistas. Então, com todos esses elementos do realismo, você vai escrever uma carta de amor a partir da perspectiva ácida, a partir da perspectiva realista, que não há hipocrisia, que é da perspectiva de que acredita que as relações humanas são baseadas, as relações amorosas são baseadas no interesse. E é isso que vocês vão fazer, essa carta ácida, vai incorporar esse narrador realista, vai fazer essa carta de amor,
e vai me mandar. E vamos concorrer a um outro troféu que vai ser um outro deus egípcio. Eu tenho uma coleção desses deuses egípcios de resina que podem servir de troféu. Esse no caso é Osíris, o deus do julgamento. Já está dado, já está ganhado. Carta 2, semana que vem eu posso falar. E vamos lá, gente. Vamos fazer essa carta aí a partir da ótica realista, falando do amor. Pensa um pouquinho em Dom Casmurro, se vocês pesquisem de Machado de Assis, como ele viu o casamento dele. Vou voltar a falar disso depois, mas dá uma pesquisadinha que vocês vão entender um pouquinho da ótica realista, valeu? Tá, e também para a semana que vem vou pedir para vocês desenvolverem um texto dissertativo, argumentativo, modelo do Enem. O tema vai ser Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Foi o tema de 2016. Nós vamos escrever sobre esse tema. Amanhã eu vou mandar um vídeo comentando as etapas de produção desse texto. Então, para essa semana, a carta de realismo. Meu amor, quero lhe falar sobre o nosso casamento. Tentem ser astro, embora ainda vocês estejam na fase romântica. Tentem se colocar aí no lugar de Bentinho, personagem Machado de Assis, em Dom Casmurro, que só teve infelicidades no seu casamento. Não desejo isso para ninguém, mas é um movimento literário. Vamos fazer, vamos exercitar essa capacidade de olhar sobre várias óticas diferentes, o mesmo sentimento, que é isso que a arte fazia. Tá bom? Valeu, deixe seu like, deixe seu abraço, deixe seu like, deixe seu comentário. Teve pouca participação nos comentários nos votos do concurso do ultrarromantismo. Espero que vocês agora participem mais. Espero que vocês se estimulem. E não adianta fugir. Porque nós vamos voltar para as aulas. Beleza? É isso aí. Valeu.